Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá, começando a semana! Hoje é terça-feira, Wélida, começando a semana, exatamente, porque como a nossa mentoria é na terça-feira, então a gente está começando hoje a nossa semana e eu já vou colocando aqui o tema da nossa live, tá? Para você tá aí sabendo, o tema é como destravar seus pensamentos e passar a acreditar no seu potencial. Olha só o tema do nosso encontro de hoje. Você já viu que vai estar. Deixa eu ver como que eu faço para fixar ela aqui. Não quer fixar? Pronto, fixei. Como que a gente faz para destravar a nossa mente e passar a acreditar no nosso potencial? Me diz aqui uma coisa, você de fato acredita no seu potencial? Quando você sonha com você, com a sua vida, com as suas realizações, tem aquela vozinha que fica aí maquinando, aquela vozinha que fica aí falando pra você, você não consegue. Quem é você na fila do pão pra estar se metendo a tentar empreender, a tentar mudar alguma coisa, a tentar fazer algo de diferente? Esse sonho que você tem aí, sabe esse sonho que você tem, que você guarda aí dentro de você? Você nunca vai conseguir porque olha pra você. Quem você acha que você é? Isso é impossível. Fica essa vozinha aí tentando te derrubar. O seu pensamento fica aí te bloqueando, travando o seu potencial, que não te impede de voar e voar alto e recomeçar a sua vida, tendo resultados diferenciados e principalmente vivendo acima da linha do seu potencial. É com você que eu quero falar hoje. É você que tá aí com a sua mente, com seus pensamentos te travando, te bloqueando e tá entendendo que tá na hora de você desbloquear a sua mente, desbloquear o seu emocional para que você possa viver a realização dos seus sonhos, a realização dos seus objetivos de vida e não ficar apenas refém, apenas olhando no palco, assistindo o espetáculo da vida dos outros e pensando como eu gostaria de ter algo diferente para mim e se achando que não merece, que não é possível, que não consegue, que para você as coisas não funcionam. Tá na hora da gente entender como que a gente faz para destravar toda essa sua questão emocional para que você possa de fato acreditar no seu potencial. Tá? Tem a ver isso com você? Tem a ver? Tá entendendo que tá na hora de destravar sua mente, seu emocional, para você de fato deslanchar a sua vida? Então, fica comigo, gruda aqui, porque a gente vai hoje trabalhar isso. Olha, tem gente falando assim, essa live é pra mim. É isso aí, Bia. É pra você e vamos lá, vamos lá. Fica aqui comigo, conversa comigo e vamos lá, nossa mentoria. E eu quero começar então te parabenizando por você estar aqui comigo, investindo esse tempo em você. Quando você separa esse período da manhã e diz, olha, esse é meu tempo, é o momento da minha mentoria, é o momento de eu investir em mim. Você tá olhando para você, isso aí, pega já seu caderninho aí. Você tá olhando para você e tá dizendo, eu mereço ter algo de diferente, eu mereço ter algo de especial, eu mereço investir em mim. E esse tempo que você vai estar aqui comigo, você vai estar dizendo isso para você. Eu tô aqui investindo esse tempo em mim. E eu também sou aqui para investir em você. Então, vamos lá. Meninas, o seguinte, primeira coisa que a gente precisa parar e refletir é o seguinte, nossa mente, o nosso emocional, muitas vezes ele fica conspirando contra os nossos sonhos, contra o nosso potencial, contra as nossas realizações. E o nosso emocional, esses pensamentos que ficam alimentando uma mente derrotista,
Pensamentos que alimentam uma mente derrotista. Esses pensamentos muitas vezes têm origem na nossa história de vida, tudo aquilo que disseram sobre nós, tudo aquilo que falaram sobre quem nós somos, sobre o nosso potencial, sobre as nossas realizações. E hoje a gente fica pegando toda essa nossa história, toda essa bagagem, e a gente fica repetindo essas falas que foram ditas sobre nós, e a gente fica repetindo isso para nós, reforçando que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente nunca vai dar conta. E quando eu estou dizendo isso para mim, eu estou afirmando, na realidade, eu estou dando um comando para o meu cérebro de que essa deve ser a minha realidade. E aí o que acontece? A gente, muitas vezes, a gente fica olhando e se comparando com a história de outras pessoas. Olha, mas a minha amiga tal, ela tem 3 filhos e ela conseguiu, eu não sei como que ela consegue dar conta de tantas coisas, eu não consigo, não sei como ela consegue fazer isso, fazer aquilo, cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalhar e tal. Pessoas, e essa comparação, ela acaba nos rebaixando, porque a gente sempre olha para nós mesmas de uma forma negativa. A gente sempre olha para a gente e ao nos compararmos com o outro, primeiro que o outro a gente sempre coloca eles num nível de superioridade, muitas vezes excessiva, em relação a nós mesmos. Só que, gente, olha só como é incrível. Eu não tenho como me comparar com ninguém, porque eu não vivi a história, eu não vivi a jornada que o outro viveu. Da mesma forma que o outro tem uma história totalmente diferente da minha, tem vivências totalmente diferentes da minha. Só que eu fico me comparando com o outro e me criticando porque eu não tenho os resultados que o outro está tendo. Só que o que aconteceria se, em vez de você se comparar com o outro, você passasse a se comparar com a sua própria história, passasse a se comparar com você mesma? E eu quero te ajudar a fazer esse exercício de reflexão. Por exemplo, olha para você hoje é dia 16 de agosto de 2022. Quem era você? Onde você estava? Como era a sua vida em agosto de 2021? Quem era a pessoa lá de 2021 e quem é a pessoa de hoje? Como é que está o seu desempenho? Como é que está o seu desenvolvimento? Hoje, você está a mesma pessoa, você se vê de forma pior do que você estava em 2021? Ou você acredita que houve evoluções em você? Quem é você hoje? Quais são os resultados que você está buscando para você? Quais são as conquistas? Como está a sua vida emocional hoje? A gente precisa, inclusive, entender que a nossa vida ela é feita de capítulos. É como se fosse um grande livro. A nossa vida é como se fosse um grande livro. E o livro, ele é dividido em capítulos, às vezes é dividido em seções. E a gente está sistematicamente, todos os dias, a gente está escrevendo os capítulos que compõem esse grande livro que é a nossa vida. Só que se a minha mente, se os meus pensamentos têm uma fixação por coisas negativas a meu respeito, a minha narrativa e a minha visão mental sobre mim mesma, sobre o meu potencial, sobre as minhas realizações, ela vai ser sempre uma visão distorcida, uma visão míope, que vai estar o tempo todo tentando provar para mim que eu sou uma pessoa incapaz, uma pessoa insuficiente, que eu nunca vou conseguir dar conta de realizar as coisas que são significativas para mim. E eu te pergunto, isso é verdade? Esses pensamentos,
negativistas a seu respeito, eles são verdadeiros? Você pode acreditar, você pode confiar nesses pensamentos e você pode pautar a sua vida de acordo com esses pensamentos. Isso está sendo justo com você? Isso está sendo saudável, isso está sendo equilibrado, isso representa de fato a pessoa que você é? Ou será que a sua mente, que os seus pensamentos, eles estão distorcidos? Será que os seus pensamentos, eles estão confiáveis, eles estão adequados? Ou será que os seus pensamentos, eles estão descontextualizados? Será que os seus pensamentos eles estão falando da mulher que você é hoje? Ou será que eles estão falando da menina que você era no seu passado? De quem os seus pensamentos estão falando? De quem? Porque muitas vezes hoje você não é mais aquela menina que tinha 13 anos, que tinha 15 anos e que não tinha tantos recursos internos de conquistar coisas, de correr em busca dos seus sonhos, de ter uma condição de realizar os seus projetos. E lá na sua infância, na sua adolescência, foi dito para você que você não era capaz. Mas quem não era capaz? Não era capaz a mulher que você se tornou hoje ou a menina da sua infância e da sua adolescência? E de repente hoje você continua nessa condição de se ver emocionalmente como a menina de 13 anos, sendo que hoje você é uma mulher. Só que você está repetindo o mesmo discurso que foi endereçado à menina de 13 anos. E aí eu te pergunto, quem você é hoje? Você é uma menina ou você é uma mulher? Quem é você hoje? Escreve aí pra mim. Você é uma menina ou você é uma mulher? Quem é você? Porque se você é uma menina, você precisa se ver como uma menina. Você precisa reconhecer e precisa aceitar as limitações de uma menina. Mas se você não é mais uma menina, por que você continua se vendo e se julgando com as mesmas capacitações, com o mesmo potencial que você tinha aos seus 13 anos de idade? Talvez até os 8 anos de idade. Quando diziam para você, você não pode sair sozinha. Você não consegue fazer isso sozinha. Você precisa de ajuda, porque você não é capaz de fazer isso sozinha. Peraí. Você não era capaz de dar conta da sua vida sozinha aos 8 anos de idade, aos 13 anos de idade. Mas hoje você não é mais essa menina que falta recursos emocionais, recursos sociais, recursos financeiros, quem sabe. Hoje você é uma outra pessoa. É claro que a menina de 8 anos, de 13 anos, ela faz parte da sua história, é claro. Mas ela ficou lá na sua infância. Ela ficou na sua infância. E não é justo que hoje você fique repetindo para você a fala que você dizia, que diziam para você quando você era uma criança. Às vezes eu ouço as pessoas falando assim: eu me lembro que quando eu era criança e eu tava chateada e eu tava me sentindo sozinha, porque meus pais trabalhavam fora e eles não tinham tempo para estar comigo, e eu passei muito tempo sozinha, ou eu me sentia carente da minha família, e meus pais eles saíam e deixavam, sei lá, um chocolate para mim, deixavam um bolo para mim, e aquilo era a minha companhia. Então, a forma como eu me sentia amada era comendo aquilo que meus pais deixavam para mim. E hoje eu não consigo me libertar da comida. Inclusive, de repente, estou até com sobrepeso,
porque a comida tinha esse sentido na minha vida. Era a representação, era a materialização da figura dos meus pais na minha vida, que eles não estavam presentes, era o que eles deixavam para mim. E isso acontece muito. Só que a pergunta é, você ainda é aquela menina lá da sua infância que está esperando o pai e a mãe chegar? Que tá ali esperando alguém pegar na sua mão e dizer, olha, vem aqui que eu vou te ensinar a tarefa de casa. Vem aqui que eu vou te mostrar o que é o certo e o que é o errado. Não, não. E aí a Bia colocou aqui, eu sou uma mulher, mas me vejo como uma menina. Isso é tão confuso para mim, eu sei. E é confuso mesmo. É confuso. Porque a gente olha no espelho e fala assim, peraí, eu sou uma mulher, eu cresci, eu casei, eu tenho filhos. Só que quando eu olho para mim, para minha pessoa, quando eu olho emocionalmente para mim, eu me vejo uma criança, eu me vejo uma menina, que tô ali esperando que alguém venha me abastecer emocionalmente. Eu olho para mim e não consigo ver as minhas potencialidades. Porque que potencialidades que uma criança tem? Fico muito presa ao perfeccionismo que me foi ensinada, fico preso a ele. Sei que tenho muito potencial, mas não coloco em prática por achar defeito em tudo. É disso que a gente está falando, Bia. É disso, é sobre isso essa live hoje. As pessoas tinham expectativas sobre você. A expectativa era de quem? A expectativa era delas, não era a sua expectativa. Só que essa expectativa foi lançada sobre você. E um detalhe, era uma forma. Tô aqui com uma forma aqui, ó. Tem que ser com esse formato. Você precisa se adequar a esse formato, tá? Tem que ser quadrado. É aqui, ó. Para você ser boa, para você mostrar que de fato você é valorizada é quando você tiver esse formato. Você tem que caber aqui dentro. Só que me diz uma coisa. E quem não tem o formato quadrado? E quem, por exemplo, é um círculo? Quando que um círculo vai, de fato, preencher todas as expectativas de uma forma quadrada? Quando? Nunca. Por quê? Porque um círculo é defeituoso? Porque é insuficiente? Porque é incapaz? Não. Porque é diferente. E a gente não nasce com missão de vida de satisfazer as expectativas do outro. Não é nossa missão de vida. Só que aí o outro tem o parâmetro dele e lança sobre a gente que muitas vezes vai ser diferente. Por quê? Porque nós somos pessoas únicas. Só que aí a gente começa a se ver como inadequado e o outro fica tentando moldar a gente. Você tem que ser um quadrado, mas eu não sou um quadrado, eu nasci um retângulo, um círculo. E aí a gente fica sempre nessa busca de perfeição e olhando para nós mesmos e sempre nos achando inadequada, sempre nos achando como está faltando um pedaço em nós, que eu não consigo, que eu não dou conta, que tudo que eu faço não está bem feito, que eu não tenho potencial de fazer as coisas bem feitas, que tudo que eu começo eu não termino. E a gente cresce e continua a repetir esse discurso que nos feriu lá no passado ouvir. Agora sou eu quem digo para mim mesma. Só que tá errado. Tá errado primeiro porque você não é mais aquela pessoa do passado. Os recursos que você não tinha no passado pela sua falta de idade, de maturidade, hoje você é uma outra pessoa. E a gente precisa começar a aprender a olhar para nós mesmas a partir da pessoa que nós somos hoje.
Quem você é hoje? Quem eu sou hoje? E às vezes a gente está olhando tanto para essa pessoa inadequada que foi dito que nós éramos lá no passado, que a gente não consegue hoje reconhecer quem eu sou e ver o potencial que existe dentro de mim e me valorizar, porque hoje eu já não sou mais a menina que eu era e isso já é um processo de transformação muito grande. Quando você se compara à menina que você era no passado, você percebe que muitas coisas já mudaram, muitas coisas já mudou na sua vida. E essa mudança que aconteceu na sua vida vai mostrando que você está crescendo, que você está se desenvolvendo, que o seu potencial está se ampliando dentro de você e que sim, você consegue fazer coisas grandes, coisas valiosas, coisas significativas, mas talvez isso nunca foi dito para você. Só foi dito para você o que você não era capaz de fazer. E quase nunca foi dito para você o que você era capaz de fazer. E aí eu quero te perguntar, hoje você tem dito para você o que você é capaz de fazer? Hoje você tem olhado e a sua mente, os seus pensamentos têm trabalhado com você, tem reforçado isso dentro de você? Sobre as suas qualificações, sobre o seu potencial, sobre aquilo que você consegue fazer? Ou será que você está passando novamente esse novo capítulo na sua história, olhando aquilo que você não dá conta de fazer, aquilo que você não consegue, aquilo que você não é capaz? Quando é que você vai parar para olhar sobre o que você é capaz, o que você consegue, o que está dando certo? A gente fica treinando a nossa mente para ver aquilo que não está dando certo. E sabe o que a gente faz? Além de ficar fixado naquilo que eu vejo como sendo insuficiente, incapaz, inadequado, aquilo que eu errei, aquilo que eu fiz que não ficou legal. Quando a gente vê algo que a gente mudou, que a gente conseguiu, que a gente evoluiu, que tá melhor, a gente ainda invalida. Tipo assim, eu tive uma mudancinha bem pequenininha, mas melhorei bem pequenininho. E aí eu preciso te perguntar, bem pequenininho comparado ao quê? Comparado à história do outro, você vai de novo voltar a se comparar com a história do outro? Você precisa olhar para você e passar a se comparar com você. Quando eu descobri isso, gente, e quando eu comecei a usar isso na minha vida, isso foi muito libertador. Eu passei muito tempo da minha vida me comparando a outras pessoas, olhando para mim, vendo as minhas insuficiências comparado à suficiência do outro, porque para o outro a gente olha e a gente só vê coisas boas, e pra gente a gente olha e a gente só vê coisas ruins. E aí eu começo a me comparar, acho que não sou capaz, que eu não sou suficiente, acho que sou de uma segunda categoria. Por quê? Porque eu não tô focada em mim, eu tô focada no outro. Quando eu passei a entender que eu só posso me comparar comigo mesma, olhar para o meu processo, olhar para a pessoa que eu era em 2021 e para a pessoa que eu sou hoje em 2022 e perceber as mudanças que já aconteceram e as mudanças que ainda podem acontecer, isso é libertador, isso é saudável. E aí eu comecei a mudar essa visão que eu tinha sobre mim mesma. Enquanto você não mudar essa visão sobre você, enquanto você ficar focada em apenas encontrar seus erros, seus defeitos, suas insuficiências, suas incapacidades, você não consegue avançar. Sabe por quê? Porque a gente não muda se primeiro a gente não acreditar que a gente tem potencial de mudança.
se eu não acredito que eu consigo mudar a minha história, se eu não acredito que eu consiga fazer coisas significativas na minha vida, se eu não acreditar em mim, eu não consigo sair do lugar. E talvez o motivo pelo qual você continua emocionalmente presa à menininha da sua infância é porque você não tem conseguido olhar para você mesma e enxergar as mudanças que você já conseguiu realizar, olhar para você mesma e ver as suas qualidades. Ver as coisas que você pode, o que você consegue, e você ficar presa apenas a essa visão negativista que os outros, inclusive, tiveram sobre você, olhando as faltas de recurso que você tinha quando você era uma criança. E eu quero te dizer, você não é mais criança. Hoje você é uma mulher. Tá pronta? Claro que não tá pronto, porque ninguém nunca vai ficar 100% pronto. Mas você tá no processo. E sabe, o importante não é quando a gente fica pronto. O importante é quando a gente está no processo. É quando a gente está no processo. No processo de se desafiar, no processo de crescer, no processo de evoluirmos enquanto pessoas, de a cada dia nos tornarmos um pouquinho melhor, conseguir fazer algumas coisas que ontem eu não conseguia fazer, mas hoje eu já estou conseguindo fazer. E ir a cada dia mudando a nossa história. E muitas vezes entender que os nossos pensamentos, eles não são confiáveis. Porque o meu pensamento, ele pode estar sabotado. Ele pode estar distorcido. E existem algumas distorções de pensamentos que nos fazem criar padrões disfuncionais sobre a maneira como a gente pensa sobre nós mesmos. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma disfunção de pensamento. É o pensamento polarizado. Ou eu consigo fazer isso com perfeição, ou eu nem começo a fazer. Ou eu faço assim, ou eu não faço nada. Gente, na vida, nada é 8 ou 80. E a gente tem que entender quantos números existem entre o 8 e o 80. Quantas cores existem entre o branco e o preto. Ou é branco ou é preto. Não existe margem. Para com isso. E aí, às vezes eu falo assim, eu ouço, né, meus pacientes, né? Falo assim, veja, você tá no 8. E você acredita que para validar uma mudança, é só se você for pro 80? Ninguém sai do 8 e vai pro 80. De forma saudável e consistente, não. Quero mudar, fazer mudanças em mim. Você não vai mudar, sair de um polo e ir pro outro. Até porque os polos, eles são muito perigosos. Não são lugares seguros pra gente estar. Então, não queira sair do 8 e ir para o 80, porque são duas faces de uma mesma moeda. A gente precisa a busca do equilíbrio. E aí, às vezes, os pacientes falam assim, Wélida, mas olha, o que eu consigo fazer é tão pouquinho, que nem vale a pena fazer, porque assim, é tão pouquinho essa mudança que eu vou conseguir, que nem vai fazer, nem tem sentido. Claro que tem sentido. Pensa uma coisa comigo. Quando você sai do número 8 e vai para o número 9, percebe que você fez uma mudança de 100%? Sair do 8 e ir para o 9 é deixar 100% o número 8. Você não tá mais no 8, agora você é 9. Ir pro 10 é sair 100% do 8. Só que às vezes a gente fica invalidando as nossas mudanças, as nossas conquistas, olhando para elas e falando assim, isso daí é muito pouquinho, isso não vale a pena. Olha, não aconteceu quase nada. Para de invalidar o seu processo. É uma conquista, é um passo de cada vez. E isso é lindo. Olhar para você, para os seus recursos, para a sua história, para a sua mudança, olhar
de forma respeitosa, validando e valorizando as transformações que você está conseguindo fazer. Isso é justo, isso é equilibrado com você. Então, esses padrões de pensamentos disfuncionais muitas vezes ficam nos prendendo a essa visão míope sobre nós, em que a gente olha e não acredita no potencial que existe na nossa vida. E a gente precisa, então, fazer mudanças, questionar esses pensamentos. Quais são os pensamentos que você tem sobre você? Vou te dar uma tarefinha prática aí. Pega um papel e uma caneta e começa a escrever quais são os pensamentos que você tem sobre você. Faça uma lista. Faça uma lista, sem dó. Sem dó. Uma lista. Quais são os pensamentos que eu tenho sobre mim? O que eu acho sobre mim? Quando eu penso, quando me entrego um desafio, quais são os pensamentos que vêm sobre mim? Nossa, estou sendo valorizado, olha que bacana, estão percebendo o meu potencial, estão acreditando em mim. Ou vem aqueles pensamentos, você não vai conseguir. Ó, por que será que eles te deram isso? Porque eles sabem que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, você vai pagar mico. Quais são os pensamentos que você tem sobre você? Fazer essa lista e analisar esses pensamentos. São pensamentos otimistas ou pensamentos pessimistas? Primeira coisa, que tipo de pensamentos são esses que eu tenho sobre mim? Otimistas, saudáveis, motivadores, equilibrados, justos, ou são pensamentos disfuncionais, desmotivadores, insalubres, míopes? Que tipo de pensamentos são esses? E o outro aspecto, esses pensamentos, eles estão retratando a realidade? Estão retratando a realidade? Eles de fato retratam a pessoa que eu sou? E aí a gente vai perceber que muitas vezes os nossos principais pensamentos sobre nós são pensamentos disfuncionais, pensamentos negativistas. E esses pensamentos ficam nos acimentando a uma vida de baixa realização. E uma vida de baixa realização gera frustração. E essa frustração que muitas vezes você sente aí dentro de você é porque você está vivendo abaixo do potencial que Deus colocou dentro de você. Sabe por quê? Simplesmente porque você não acredita que você tem potencial de fazer mais. Mas o potencial existe aí dentro de você. Deus já colocou esse potencial aí dentro de você. Só que quando a gente não acredita, quando a nossa mente está nos sabotando, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não é suficiente, esses pensamentos adoecidos adoecem a sua vida, porque quando a gente vive abaixo do nosso potencial, a gente vive uma vida de frustração, de tristeza. Por quê? Porque eu tenho tanto para entregar. Eu sou um avião, eu sou um Boeing com o motor de um Fusca. E um Fusca não vai fazer nunca um avião decolar. E esse avião tá aí parado. Esse avião, é com você que eu tô falando. Esse avião, esse mulherão aí, que devia estar voando e voando alto, tá estacionado, criando ferrugem. Por quê? Porque se vê como um Fusca. Quando na realidade você é um avião, é um Boeing que foi feito para voar e voar alto. E o que está te impedindo de voar? O seu pensamento, que acredita que você não pode, que você não consegue, que você nunca vai dar conta, que você é insuficiente, que você ainda não está preparada. Não, eu tenho que fazer mais uma faculdade. Não, eu tenho que ler mais um livro. Eu tenho que fazer mais um curso. Eu tenho que fazer não sei mais o quê, porque eu ainda não estou pronta. Comece com o que você tem.
Começa com o que você tem. Para de ficar esperando a próxima segunda-feira, a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano, o próximo curso, a próxima não sei o que. Começa! Acredita em você. Mas os outros não acreditam em mim. Problema deles. Eles que levem a descrença deles para terapia. Você tem que acreditar no seu potencial. Mas eu não tô pronta. Eu sei, ninguém tá pronto. Começa com o que você já tem. E no processo, você vai agregando as coisas que você perceba que tem de necessidade. Mas comece. Nosso corpo é movimento o tempo todo, milhões de conexões neurais estão acontecendo. O sangue não para nunca de se movimentar, a gente não para nunca de respirar. Quando a gente para, a gente começa a morrer e você não pode parar na sua vida, você não pode ficar estacionada. E aí eu te pergunto, onde é que você ficou estacionada? Em que momento da sua vida você ficou ali ancorada, talvez encalhada? A gente precisa tirar você aí e você voltar a assumir a sua vida e a sonhar. E não apenas a sonhar, mas a realizar, a conquistar, porque existe um potencial dentro de você que Deus colocou e você precisa fazer esse potencial se tornar uma realidade. Só assim você vai encontrar sentido para a sua vida. Só assim, a sua vida, você vai olhar e falar assim, nossa, como vale a pena viver. Como vale a pena pagar o preço para conquistar esse meu sonho. Mas você precisa começar a se mexer. Você precisa começar a se mexer. Qual é a frase? Qual é o pensamento? Qual é a ideia que você vai carregar dessa live de hoje, dessa mentoria de hoje? O que fez sentido aí para você? Qual é a frase que você vai ficar com ela aí durante a semana, refletindo, amadurecendo? Escreve aí. Qual é a frase que vai mexer com você, vai te ajudar a refletir ao longo dessa semana? Você precisa trabalhar isso com você. Reconhecer, validar o potencial que existe aí dentro de você. Mas isso não é algo que o outro tenha que fazer por você. Isso é algo que só você pode fazer por si mesma. Trabalhando os seus pensamentos, destravando essa mente que está focada em encontrar os seus erros, colocar ela para encontrar os seus acertos. Colocar a sua mente para te comparar com você mesma. Olhar e encontrar as mudanças que estão acontecendo em você, as conquistas que você tem feito ao longo da sua vida. Enxergar que você pode ir mais além. Enxergar que você já tem recursos, você não precisa ficar esperando. Mas que hoje, dia 16 de agosto, você já pode começar a entrar em ação para colocar o seu potencial para se tornar uma realidade. Quando a gente para de sonhar, a gente começa a morrer. Quais são os seus sonhos? Qual o seu projeto de vida? Qual o seu projeto de vida? Onde você quer chegar? Como você está construindo esse caminho? São perguntas essenciais que a gente precisa responder. E quando a gente coloca isso no papel, a gente começa a se encontrar com o nosso propósito, com a nossa essência, com o significado da nossa vida. E aí começarmos a caminhar nessa direção. Meninas, quero que vocês pensem sobre isso. Aproveita, já envia essa live para suas amigas, eu vou deixar ela salva aqui. Envia para suas amigas para alcançar outras pessoas. Preciso que vocês me ajudem a alcançar mais pessoas. Eu sozinha não consigo alcançar as pessoas que você conhece. Então envia para elas, convida elas toda terça-feira, 9h03, aqui nossa live. Convida as suas amigas, manda para elas, tira um print,
publica lá nos seus stories e chama o pessoal para vir, para que a gente possa cada dia crescer e alcançar mais pessoas. Meus amores, quero que vocês pensem sobre isso. Pega papel, pega caneta, assista novamente, anote, pensa sobre você, quais são os seus sonhos, quais são os pensamentos que você tem sobre você, que pensamentos você pode substituir esses pensamentos disfuncionais e comece a trabalhar os seus pensamentos para que você possa de fato validar o mulherão que tem aí dentro de você, com esse baita potencial que Deus colocou em você. Combinado? Um beijo no coração. Vejo vocês terça-feira que vem. Tchau, tchau.